Hoje nós vamos ter reaction, que vocês tanto amam, e eu também. O título desse vídeo é um pouco diferente. É do Freak, novamente. Mas quando eu olhei esse vídeo, eu já fiquei assim... É lá do Maranhão. Vocês sabem que eu sou do Maranhão, né? Só que esse vídeo é sobre extraterrestres. Vocês acreditam em ETs? E se eu acreditasse em ETs? Uma perita que acredita em ETs? O que seria? O que vocês achariam disso? Não disse que acredito. Quero saber o que vocês acham. E quero saber se vocês acreditam também. Me conta aqui, tá? Lembra de ir lá no Insta, porque lá eu comento outras coisas. Vou falar sobre esse tema também. Vamos lá. José Souza morreu aos 22 anos de idade. Ele era um rapaz saudável, não sofria de nenhuma doença, e o que aconteceu no dia em que ele morreu é um caso cheio de mistérios. Hoje vamos conhecer o caso das mortes na Ilha do Caranguejo. Essa Ilha do Caranguejo é famosa, tá? Lá no Maranhão. Eu não posso deixar de falar. Eu sou bióloga, vocês sabem, né? Apesar da minha paixão por genética, eu sempre quis aprender tudo que eu podia dentro da biologia. E eu fiz estágio em tudo que era a área que eu pude fazer. E nós tínhamos práticas e parte de pesquisa na Ilha do Caranguejo. A história se passa na Ilha do Caranguejo, próximo a São Luís do Maranhão, na Baía de São Marcos. Era dia 25 de abril de 1977, um dia ensolarado. José e mais 3 homens em um barco chegaram perto da ilha e em seguida, com um barco menor no início da tarde, ancoraram em um riacho dentro da ilha e passaram o resto da tarde cortando árvores. Eles planejavam vender mastros de madeira para uso em construções simples. Precisamos lembrar que a ilha é um local isolado, pantanoso e deserto, infestado por mosquitos e coberto de arbustos e árvores. As pessoas só vão lá realmente para pegar madeira ou para apanhar caranguejos. Na verdade é uma região de mangue, tá? Então ali por isso que é muito rico em caranguejos. E ele fala pantanoso porque o mangue, ele é pesado, é uma terra densa, pesada, o teu pé afunda. José estavam seus irmãos Apolinário de 31 anos e Firmino de 38 e um primo, Aureliano Bispo de 36 anos. Os 4 homens trabalhavam a tarde toda, cortaram e empilharam troncos. Eles pararam às 18 horas, quando o sol começava a se pôr, e fizeram aí a sua refeição. A maré estava baixa e o pequeno barco ficou ancorado na lama do riacho vazio. Por volta das 20 horas, eles foram dormir ali mesmo no barquinho, mas eles pretendiam acordar por volta da meia-noite, que é quando a maré subia. Assim, eles conseguiriam aí levar os troncos ao barco maior e voltar para São Luís. Os 3 homens já tinham feito aquela viagem pelo menos uma centena de vezes e nunca deixaram de acordar no momento que a maré subia. O único que não tinha muita experiência ali era o Firmino, que na verdade estava apenas substituindo outra pessoa que não pôde ir naquele dia. Até aí era um dia de trabalho normal, mas alguma coisa terrível aconteceu enquanto eles dormiam. Em vez de acordarem à meia-noite com o fluxo da maré, eles só despertaram por volta das 5 da manhã, quando o sol já estava nascendo. O Apolinário dormiu em um tapete no chão da cabine do barco, quando ele foi acordado ouvindo Aureliano gritando por socorro na frente do barco. Ele ficou assustado porque o Aureliano tinha ido dormir em uma rede na parte de trás do barco e não ali na frente. Mesmo assim, ele foi em direção aos gritos e olhou para baixo, ali para fora do barco. Foi quando ele viu o homem deitado no chão do barco, no local onde estava a carga. Ele perguntou qual era o problema, mas o Aureliano não sabia explicar. Ele só dizia que estava com muita dor e não conseguia se levantar e não sabia como tinha ido parar ali. O Apolinário então ajudou o Aureliano a se levantar e percebeu que haviam nele marcas de queimadura em várias partes do seu corpo. Estranhamente, a roupa estava intacta. Nesse momento, eles ouviram alguém gemer na parte de trás do barco e era o Firmino deitado no chão também.
o que assustou, já que o Firmino tinha ido dormir na parte da frente do barco, onde o Aureliano estava. Ou seja, era como se eles tivessem trocado de posição onde eles estavam dormindo durante a noite, mas sem saber como eles tinham feito isso, em que momento isso aconteceu. O Firmino também estava com marcas de queimaduras e inchado, e a pele nessas queimaduras tinha praticamente caído. Os seus olhos estavam fechados e tudo que ele conseguia fazer era gemer de dor. Assustado, o Apolinário correu para tentar acordar o outro rapaz, o José, para ajudar ele com os dois que estavam ali queimados. Lá no Maranhão tem muitos relatos de contatos extraterrestres. Inclusive tem um professor, nem sei se ele já morreu, que ele afirmava que tinha contatos com extraterrestres. Ele era um pouco motivo de zombaria por parte dos pesquisadores, Porque imagine, um professor da Universidade Federal do Maranhão e tal, mas ele realmente afirmava. Eu não questionava, mas tinha quem questionasse. Mas será que isso aí foram os Greys que fizeram? Mas quando ele tocou no José, ele percebeu que ele estava morto. O corpo já estava frio e enrijecendo rapidamente. E ele então percebeu que de todos ali, ele era o único com saúde e teria que levar os outros de volta para São Luís sozinho. Não haviam remédios nem estojo de primeiros socorros no barco. Ele não podia fazer nada para tratar as queimaduras. E, pior ainda, a maré estava baixa novamente e o barco ficou na lama mais uma vez. Ele teve que esperar por mais 8 horas até que a maré subisse para ele poder levar os homens para a cidade. Quando ele conseguiu sair com o barco da região da ilha, o José estava morto, o Firmino estava inconsciente e o Aureliano ainda com muita dor. Ao chegar no porto, ele ainda teve de andar 10 quilômetros até São Luís, contar à polícia o que tinha acontecido, ir até a sua casa para chamar o seu irmão. Coitado do sobrevivente. A polícia vai achar que foi ele. Eu acharia. Mais velho, chamado Pedrinho, e os dois então voltaram ao porto de carro às 21 horas e então levaram o Firmino a um hospital. O Aureliano, embora ele estivesse ali sofrendo com muitas dores, ele preferiu ficar junto ao corpo esperando aí o IML, e o corpo então foi levado assim que o IML chegou. O Aureliano foi a um hospital para ser tratado, As suas queimaduras deixaram marcas. Imagine naquele tempo, não teve nem perícia no barco. Mas logo à noite ele foi liberado. Elas não eram tão profundas. O Firmino já ficou em coma por uma semana e teve que passar mais de um mês no hospital. Ele murmurou que teria visto um fogo em algum momento e logo em seguida então ele entrou em coma. Boa parte do seu corpo tinha sofrido queimaduras de 2º grau. As mais sérias estavam do lado esquerdo das costelas, na parte interior do braço esquerdo e na testa. Os músculos do braço foram tão danificados que os dedos da mão esquerda ficaram permanentemente torcidos para dentro, quase sem nenhuma mobilidade. No corpo do José não foi feita nenhuma autópsia. Depois de 24 horas no calor, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. O médico que o examinou no IML disse no seu relatório que não haviam cortes e nem hematomas no corpo. E o atestado de óbito declarou que José tinha sofrido um acidente vascular cerebral causado por hipertensão arterial, como consequência de algum choque emocional. Ou seja, em resumo, a causa da morte foi atribuída a um choque emocional, como se ele morresse por ter visto algo que o espantou muito, que ele não conseguiu assimilar, e aquele choque causou a morte dele. Mas o que está me deixando confusa aqui, ou que eu questiono, é porque no relato do Frick ele deve ter visto aí, por isso ele trouxe, que o corpo estava enrijecendo rapidamente, ele disse isso anteriormente, e agora disse que o corpo estava passando pelo processo de entrando em decomposição também rapidamente. Por quê? Obviamente não havia uma explicação para o que teria sido esse choque.
Inclusive o chefe desse médico criticou severamente ele por ter dado essas conclusões sem fazer aí maiores exames. Nem a polícia foi capaz de determinar o que aconteceu na ilha naquela noite. Os investigadores foram lá, examinaram a área onde o barco ficou ancorado, inspecionaram o próprio barco, conversaram com sobreviventes, pessoas que conheciam eles. Não havia nenhuma evidência de que eles tivessem bebido ou usado drogas. O imparcial, olha. Ou tivessem alguma intoxicação alimentar, não foram expostos a gases tóxicos e sequer haviam brigado, não tinha nenhum indício de violência física. A polícia também não encontrou sinal de fogo no barco nem na ilha. A única conclusão era que os 3 sobreviventes realmente não sabiam o que tinha acontecido. Nenhum dos 3 homens se lembra do menor detalhe daquela noite, nem sob hipnose profunda. A pergunta sem resposta era como 2 homens foram queimados a ponto de um entrar em coma e eles não tinham a menor ideia do que aconteceu. Se eles estavam dormindo ou simplesmente como eles não acordaram quando sentiram a queimadura. E como as roupas ficaram intactas, mesmo nas regiões onde as feridas eram grandes. Essa é uma boa pergunta. Como que as roupas ficaram intactas nas áreas onde o corpo estava ferido? Acabei de lembrar que eu vi um vídeo, eu assisto vídeos sobre extraterrestres, onde eram 2 primas, se eu não me engano, eu esqueci o nome delas. Eu acho que, não sei se foi o Freak que fez Débora, se eu não me engano, o caso, não lembro. Em que elas relatam com técnica de regressão que a roupa é desintegrada e depois volta para o corpo. Além do mais, como um homem jovem saudável como o José simplesmente morreu quando dormia. Não havia nenhuma causa aparente, simplesmente um choque emocional matou ele. Era tudo muito misterioso. E nesse ponto entra a questão ufológica. Naquela época, houve um período de numerosos avistamentos de objetos não identificados em toda a região da ilha. O próprio chefe de investigação criminal da polícia do Maranhão disse que viu aqueles homens com aquelas estranhas queimaduras e não achava que fossem causados por algum fogo comum. Ele disse que, por mais que ele não acreditasse em OVNIs, era um fenômeno estranho que ele não conseguia explicar. De fato, existiam relatos de bolas de fogo avistadas nas cidades. Isso aí eu não sabia não. Caramba! Para um chefe de polícia fazer tal afirmação, realmente o negócio... Ao redor da ilha, muita gente tinha visto algo voando que se assemelhava a uma bola de fogo, tanto antes quanto depois desse incidente. As pessoas diziam que esses objetos de fogo não pareciam estrelas cadentes. Elas subiam, desciam, iam para a esquerda, para a direita, voavam na horizontal, na vertical. Era como se eles tivessem algum tipo de inteligência ou se algo inteligente estivesse controlando aquilo. Outras pessoas que não queriam crer nessa história relacionada a OVNIs acreditaram que um raio poderia ter caído no barco e de algum modo só atingiu os 3 rapazes, né? Acabou aí ferindo 2 com queimaduras e matando o terceiro. O que Mas e a roupa? Estava intacta. descarta um pouco essa teoria foi o fato do Firmino ter falado sobre ter visto algum fogo pouco antes de entrar em coma. Outro médico chegou a fazer exames sobre as queimaduras e disse que as queimaduras tinham sim características de talvez poderem ter sido feitas por um raio, mas ao mesmo tempo ele não podia afirmar que foi um raio que causou isso. Até porque também um raio teria causado algum tipo de dano no barco, no próprio barco, e também queimaria as roupas quando atingisse aí os rapazes. E não havia nenhuma marca e nenhuma roupa queimada. Além também do atestado de óbito do José afirmar que também nele não havia nenhuma marca ou lesão no próprio corpo. Os rapazes passaram também por mais de 10 horas de sessões de hipnose e não se lembravam de nada daquela noite. Tempos depois do incidente, o Apolinário, que foi o que não sofreu nenhum ferimento, acabou aí com alguns problemas de saúde. Ele começou a sentir uma fraqueza no braço esquerdo,
além de passar a sofrer de fortes dores de cabeça e começar a caminhar com dificuldade. O que causou isso, ele não sabe, ele nunca teve acidentes nem doenças que pudessem causar esses sintomas. O Firmino, que foi o que chegou a ficar em coma, segundo a sua esposa, quando ele acordou, ele parecia meio atordoado durante muito tempo, até que ele começou a se recuperar lentamente. O Aureliano, que teve as cicatrizes das queimaduras, disse que elas praticamente desapareceram algum tempo depois. 2 anos depois do incidente, ele voltou para a ilha para pegar mais madeira, assim como eles tinham feito aquele dia. Continuou com esse trabalho até 91 e não teve mais nenhum acontecimento estranho com ele por lá. O que talvez cause mais espanto em todos até hoje é que, além de todo o mistério que ficou sem resposta sobre a situação desses rapazes, 9 anos depois, a mesma coisa aconteceu com outro grupo de homens, deixando um morto, um queimado e 2 misteriosamente afetados. Isso foi em 28 de abril de 86. Não se sabe exatamente o que aconteceu, um deles veio a falecer, mais uma vez o corpo se decompôs rapidamente e não se obteve uma causa da morte que de fato faça sentido com os acontecimentos daquela noite. As histórias então permanecem sem respostas, apenas suposições. Seriam raios de tempestades que nunca aconteceram por 2 vezes no mesmo lugar? Ou isso tem realmente a ver com as supostas bolas de fogo vistas voando na região? Talvez nunca saberemos. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aqui embaixo o seu comentário qual a sua teoria sobre esse caso, o que você acha de tudo isso. Por enquanto é só e até mais. A Ilha de São Luís e seus mistérios. Só sei dizer uma coisa, que eu fui muito naquela Ilha do Caranguejo. E sem saber disso. E aí, o que vocês acham? Me digam aí. Vocês já viram aí que eu vejo um pouco, né? Porque eu disse que teve relato lá de 2 moças que falaram que eles desintegram a roupa e aí imobilizam e fazem os exames lá e depois eles colocam a roupa de volta. Então, não sei aí, existe ou não existe? Me contem aí o que vocês acham, tá? E só pra constar, mais um vídeo aí do Freak, ó, com riquezas de detalhes. Espero que vocês tenham gostado e descubram aí um pouquinho aí sobre mim por conta desse vídeo. Beijo!